Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Machado de Assis. Que Machado de Assis foi um gênio da literatura brasileira, eu acho que todos nós sabemos, não é verdade? Ele funda o realismo no Brasil com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas no ano de 1881, final do século XIX, portanto. Então, Machado de Assis é um escritor realista, certo? Certíssimo. E o realismo é aquela escola que pregou os princípios da objetividade, de uma linguagem clara, de narradores em terceira pessoa, de uma visão de mundo mais empírica, mais materialista, etc. Nós já falamos aqui sobre o realismo em uma aula passada. Sugiro que vocês deem uma olhadinha. Entretanto, Machado de Assis é um escritor tão peculiar, mas tão peculiar, que eu diria que antes de ser realista, ele é Machado de Assis. Ou seja, quando lhe é interessante utilizar-se dos princípios da escola realista, ele utiliza. E quando não é interessante para a sua narrativa seguir os princípios realistas, o que ele faz? Abandona esses princípios. A sua liberdade é tamanha, exatamente porque ele é bastante peculiar. O primeiro ponto em que Machado de Assis se afasta do realismo é exatamente quando ele cria personagens metafísicos. O que seriam esses personagens? Personagens que estão além do plano físico, personagens que não são materiais. O realismo previa e preferia personagens empíricos, científicos, materiais. Machado de Assis nem liga para isso. Brás Cubas, por exemplo, é um personagem que já morreu e lá do além resolve ditar as suas memórias. Portanto, ele não está mais nesse plano físico. Essa é a criação de um personagem metafísico. Esse ponto de vista é bastante interessante porque Brás Cubas, exatamente por estar morto, não depende mais do julgamento e de uma aceitação social. O que faz com que Brás Cubas seja extremamente sincero, critique as pessoas, seja honesto, fale realmente das suas verdadeiras intenções, com deboche, criticando a sociedade. Há um conto de Machado de Assis em que uma agulha conversa com uma linha. Todos nós sabemos que isso não é possível no mundo físico, no mundo material. Entretanto, neste conto de Machado de Assis, esses personagens ganham vida exatamente para discutir qual deles seria mais importante, a agulha ou a linha. Então, Machado de Assis não se prende aos princípios da escola realista. Uma segunda característica bastante comum nas obras dele é exatamente a existência de capítulos curtos. Os seus 4 principais romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Esaú e Jacó, todos eles possuem mais do que 100 capítulos, o que não era nada comum até a existência de Machado de Assis. Então, os capítulos são bem curtinhos, vocês vão perceber isso ao lerem as obras, tá? Uma terceira característica é exatamente o uso do tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? É o tempo que aparece, a história é narrada de acordo com a memória do personagem. Dessa maneira, ele quebra a linearidade do enredo. Isso também é novidade. O realismo trabalhava com roteiros lineares, começo, meio e fim. Machado de Assis mistura tudo isso, criando um verdadeiro mosaico na narração. Mais uma característica, a referência ao romantismo. Observem que o realismo é uma escola que faz parte do ciclo antirromântico. Portanto, ele vai, obviamente, combater as ideias do romantismo. Mas Machado de Assis, em muitos momentos nas suas narrativas, faz referência ao romantismo, ainda que seja de maneira irônica, mas ele faz. Observem que não acabaram as características. Machado de Assis também é um escritor que apresenta forte tom irônico, de deboche mesmo, de crítica para essa sociedade. Essa ironia é peculiar a Machado. E a visão dele é extremamente pessimista, cética acerca do homem e da sociedade. O homem não tem jeito, a sociedade é corrupta e nada vai melhorar. O realismo não via as coisas dessa maneira. O realismo ainda acreditava em uma solidariedade social. Machado de Assis não acredita nisso, ok? Os narradores de Machado de Assis são narradores em primeira pessoa. E isso faz com que a sua narrativa seja mais parcial. Concorda comigo? Quando o narrador é em terceira pessoa, ele se torna
torna mais imparcial, ele se afasta daquela realidade e, pelo menos teoricamente, tem uma visão mais objetiva. Se o narrador é aquele narrador que participa da história, que é o personagem da história, é claro que o ponto de vista dele será contado de maneira mais parcial. Por isso mesmo, a linguagem machadiana é uma linguagem ambígua, que permite mais de uma interpretação. Sob esse ponto de vista, ela não é objetiva, como propunha a escola realista. E por fim, meninos e meninas, não podemos deixar de citar a digressão, marca peculiar a Machado de Assis. O que é digressão? A digressão é exatamente quando eu paro de contar a minha história e mudo completamente o rumo da minha narrativa. Então, nos livros, Machado de Assis conta as suas histórias, os seus narradores estão contando e, de repente, eles param de contar a história. Isso é a digressão. E eles param de contar a história para fazer duas coisas. Ou para falar com o leitor, marcando a interlocução. Então ele diz, leitor, jogue fora este livro. Ou, leitor, torça por mim. Ou, leitor, observe o que vai acontecer nos próximos dias. Ele marca, ele conversa com o leitor. E ele também para de contar a história para referenciar a própria narrativa. Brás Cubas, por exemplo, quando começa o seu livro, vem nos dizer que estava muito em dúvida sobre como começar o livro. Se ele começava a contar as suas memórias do início de sua vida ou do fim de sua vida. Então ele conversa com a gente e referencia a própria narrativa. O narrador divide conosco a técnica da criação da história. Essas características são peculiares a Machado de Assis. Mais uma vez eu lembro a vocês, Machado de Assis é realista, mas antes de mais nada, ele é Machado de Assis. Lembrem-se disso, meninos e meninas. Eu sugiro que vocês assistam a nossa próxima aula, pois analisaremos o romance Dom Casmurro e essas características ficarão mais claras ainda. Bons estudos!